Aqui, a professora Adriana Guimarães, do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, causou constrangimento aos alunos do primeiro ano do curso de Biologia no último dia 3. Durante a aula da disciplina Células e Moléculas, os alunos foram convidados a coletar sêmen para estudos no microscópio. Com um tubo de ensaio na mão, um grupo de estudantes teve que se dirigir ao banheiro para a coleta, enquanto as alunas ficavam esperando na sala de aula. 2 dos estudantes que se recusaram a fazer o procedimento foram hostilizados pela professora, hostilizados e expostos ao ridículo na frente dos outros. Isso aí é um abuso, isso é uma estupidez, isso é uma coisa de uma brutalidade psicológica fora do comum. Note bem, o importante é saber que esta ordem dada por essa dona Adriana Guimarães, aqui, essa é uma boa bisca, hein, dona Adriana? Não tem nada, absolutamente nada a ver com estudo de biologia. Isso aí é indução de comportamento. E eu, só para ilustrar isso aí, para deixar isso mais claro, convém fazer um paralelo com outro caso que também está acontecendo no Pará, né, em que os alunos de uma escola na cidade de Capanema foram, né, obrigados pela professora Raimunda Gomes Castro, outra boa bisca, né, a fazer uma redação e teriam com palavrões. Né, e aqueles que se recusaram foram expostos ao ridículo, foram chamados para frente, para ser expostos à sala de aula e expostos à zombaria. É claro que os pais desses meninos estão tudo já, nessa altura, processando a escola. Mas note bem, tudo isso, o negócio do sêmen não tem nada a ver com biologia e o negócio da redação não tem nada a ver com o ensino de português. Isso é indução de comportamento. Prestem atenção. Você tem aqui o livro do Pascal Bernardin. Bernardin escreve Bernardin. O livro chama Maquiavel Pédagogue, ou Le Ministère de la Réforme Psychologique, editado pela Edition Notre-Dame de Grâce. Essa é uma coisa meio difícil de achar. Eu vou até dar aqui o ISBN, porque é um livro difícil de achar, mas você procurando na internet pelo ISBN, você acha 2-9509570-0-5. Aí você vai achar. Este livro é feito por um professor do ensino secundário francês que pesquisou os métodos de indução de comportamento que estão sendo usados hoje em praticamente todos os países do mundo, por iniciativa da ONU e da Unesco, tá certo? Para criar modificações de atitudes. Ou seja, mas quem foi que deu a esta gente, quem foi que deu a esses filhos da puta das Nações Unidas a autorização para modificar o comportamento das nossas crianças contra a nossa vontade e até contra a vontade delas, e sem que elas nem saibam? Agora, os estudos para isso já começaram há muito tempo. Aqui tem um estudo da Unesco que chama, o autor chama-se E. Davis, a modificação das atitudes, relatos e documentos das ciências sociais. Publicado na revista Rapport et Documents de Sciences Sociales, Relatórios e Documentos das Ciências Sociais, número 19, Paris, Unesco, 1964. Quer dizer, esses canalhas estão estudando há mais de meio século, tá certo? Esses processos para você modificar sutilmente atitudes das pessoas, atitudes e valores, sem que elas saibam que estão sendo manipuladas. Isso aí está em estudo há mais de meio século e hoje já está sendo aplicado em todas as escolas do Brasil, em muitas escolas da América e muitas escolas da Europa, praticamente todas. Aqui só não entra nisso as escolas particulares, o ensino público é todinho, tá certo? E isso começa no primário e vai até a universidade. Na Holanda houve recentemente aquele caso dos camaradas que foram induzidos a uma prática homossexual, sob a alegação de que eles, sendo psicólogos, não podiam ter opiniões, criar opiniões sobre o homossexualismo se eles não tivessem a experiência pessoal, tá certo? O que é um absurdo, que é a mesma coisa para dizer que você não pode ter opinião sobre um crime se você não praticar um. Quer dizer, então, para eu ser um jurista, eu tenho que assassinar meia dúzia de pessoas para ter a prática. Ou então, pelo menos, se eu não preciso praticar o crime, pelo menos preciso ser assaltado ou assassinado, né, para daí ter a autoridade de falar sobre o assunto. Então, o pressuposto de que a experiência pessoal é necessária para falar de qualquer coisa, então, por exemplo, como é que eu ia fazer na aula de zoologia? A senhora tem alguma experiência de ser galinha, de ser macaco, de ser orangotango? Não, então cala a boca. A senhora já foi ameba? Não, então não pode ensinar biologia. Então é inteiramente absurda, tá certo? Então, sob esse pretexto pueril, pelo pretexto de uma verdadeira gozação sinistra,
Os caras induzem as pessoas a comportamento. Agora acontece o seguinte, que existem pesquisas feitas, sobretudo, pelo psicólogo Kurt Lewin. Kurt Lewin era um gênio da psicologia, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, creio eu, um sujeito de moral um pouco duvidosa, que passou a vida estudando essas coisas de modificação de conduta, e modificação sutil de conduta. E ele descobriu o seguinte, que se você sugere a uma pessoa que ela haja de uma maneira que seja contrária aos princípios dela, aos valores dela, aos sentimentos dela, por experiência, tá certo? Em 82% dos casos, 82% a pessoa vai mudar mesmo de convicções, de conduta e de valores. Por quê? Porque aí a explicação vem de um outro psicólogo, que aí não tem de sacana, não tem nada, que é o Leon Festinger, que era um grande gênio da psicologia, que é o negro que descobriu a dissonância cognitiva. Quer dizer, se você pensa de um jeito, mas você está agindo de outro completamente diferente, ou porque não percebeu, ou porque alguém te induziu a isso, você cria um desconforto psicológico, mais consciente ou menos consciente. E esse desconforto induz você a provocar um rearranjo, uma remontagem, tá certo? Dos seus sentimentos, dos seus símbolos, valores e convicções, para você reencontrar um estado mais ou menos de equilíbrio, de homeostase. Nesse rearranjo, é nesse momento que você vai rearrumar a casa, tá entendendo? Aí é que você modifica os seus valores para ajustá-los retroativamente à conduta que você já adotou. Quer dizer, você primeiro fez sem querer. Como você fez sem querer, agora você está numa contradição, você está numa dissonância cognitiva, você vai ter que dar um jeito na sua cabeça. Então o que você faz? Você modifica. Você fez sem querer, agora você vai retroativamente querer aquilo que já fez. Isto foi tudo muito bem estudado, muito bem calculado para criar um método de modificação de atitudes em escala mundial, sem que nenhum pai, mãe ou criança fosse consultado a respeito. Quer dizer, isso é uma invasão de privacidade monstruosa. Isso aí é fascismo psicológico em estado puro. Tá certo? Isso aí é o 1984, isso é admirar o mundo novo que está sendo implantado diante dos nossos olhos. E tem gente que, diante dessas coisas, notando que os mecanismos formais, jurídicos da democracia continuam vigentes, acredita que nós estamos numa democracia. Não há democracia onde você está exposto à ação de forças monumentalmente grandes, gigantescas, incontroláveis, e das quais você não tem sequer conhecimento. Quer dizer, se você pode ser manipulado pelas costas por órgãos oficiais que não informam ao público o que estão fazendo, qual é a democracia que existe nisso, meu Deus do céu? Nós estamos aqui num estado de desigualdade brutal, onde uma das partes pode tudo, controla a mente do infeliz e o sujeito não tem nem meio de saber o que está acontecendo. Então, essa dona Adriana Guimarães, sua sem vergonha, canalha, que fica mandando os negros lá no banheiro para tocar a punheta, toca você a punheta para eles ali na frente, tá certo? Vai lá, colhe o sêmen você mesmo, sua safada, vagabunda, tá entendendo? E essa outra aqui, Raimunda, ainda chama, pô, bom, é melhor não fazer trocadilho, né? Trocadilhos do carinho, como o pessoal fazia antigamente. Então, e essa dona aqui mandando o pessoal tudo escrever palavrão, por quê? Porque ela quer induzir uma modificação de comportamento linguístico. Tá certo? O senhor sabe, eu não tenho nada contra os palavrões. E eu acho que os palavrões são um instrumento de comunicação, o único possível em certas circunstâncias. Então, eu não tenho nada contra os palavrões, mas agora você induzir as crianças, tá certo, a modificar o seu comportamento linguístico e a adotar palavrão nas redações, tá certo? Sem que elas ou os pais tenham sido consultados. Esse pessoal da esquerda, todos eles, são de uma violência psicológica fora do comum. E outra coisa, quando o sujeito vem com uma ideia maligna, maliciosa, capciosa, tá certo? E agressiva, às vezes até uma ideia homicida, ideia assassina, tá certo? Como essa desse pessoal do vermelho.org, que faz apologia de Stalin, o pessoal vem com essas ideias. Se você lhes responder educadamente, você está conferindo dignidade a essas ideias. De olha, refutar polidamente, nós refutamos polidamente ideias que, ainda estando erradas, têm aquela dignidade mínima, né, da vida acadêmica, da vida intelectual. Agora, a apologia de Stalin não tem isso, meu Deus do céu. A apologia do Che Guevara não tem isso. E quer ser respondido com educação? Educação, caralho, vai tomar no cu, seu filho de uma puta. E essa professora aqui também. A senhora quer que eu escreva palavrão? Então é o seguinte,
Vai a senhora tomar no cu agora mesmo. Vai chupar a piroca, sua vaca, filha da puta. Pronto. Já não escreveu palavrão, já disse aqui em voz alta. Agora, se a senhora quiser, escreva você. Escreva assim, vou tomar no cu. Tá aí, dona Raimunda. Sugestão. Faça a senhora uma redação.